Eu tenho um pouco de medo de apanhar na rua, ser estuprada, ser morta, sequestrada. Bom, medos gerais da mulher, né? Eu tenho medo tanto por mim, na verdade, quanto pela minha família, principalmente porque eu tenho vários primos que estão entrando na vida agora, são bem novinhos, de tipo 5 a 10 anos, e meu medo é que eles vivam o que eu já vivi, por eles serem quem eles são. Preconceito, a intolerância, bichos. Eu tenho um medo pessoal, que é de não conseguir ser feliz com o que eu vou ganhar dinheiro. Isso vem de uma linha, assim, desde que eu aprendi que um dia a gente ia ter que trabalhar. E eu venho lutando para tentar trabalhar com algo que eu vá ser feliz. Eu tenho medo, acho que no âmbito mais geral, eu diria que o meu maior medo seria perder a minha identidade diante do social, por conta de pressões vindas de forma externa. Bom, em geral, eu tenho medo de muitas coisas, né? Tipo, tenho os medos psicológicos, altura, e por ser mulher, então isso acarreta vários pequenos medos. O medo é uma sensação de alerta emitida pelo nosso corpo, mediante algum perigo real ou imaginário. Em níveis graves, ele pode ser uma das causas de transtornos psicológicos sérios, como a ansiedade. Porém, o medo também é um instrumento de defesa. Sem ele, nos colocamos de maneira irresponsável em situações de perigo que podem nos causar algum tipo de dano. Muitas coisas simples podem causar medo. Mas, e quando o medo vem de pessoas? E quando ele vem de palavras e discursos proferidos por essas pessoas? O quão real esse medo pode se tornar? As eleições de 2018 te causaram medo? Eu tive medo pelos meus amigos, deles se machucarem muito, porque foi um evento mesmo, né? Foi muito discurso de ódio. E isso me assustou de verdade, assim, eu falei... Do nada, né, apareceu, assim, eu não sei se eu vivia numa bolha, mas, assim, do nada, pessoas se atacando, pessoas acontecendo, assim, e foi muito explícito tudo que aconteceu, assim. Então isso me assustou. Eu tive medo de onde eu ia parar, se eu ia ter que precisar levantar bandeira também, porque a partir do momento que você levanta a bandeira, você vai ter que estar lá e vai ter que fazer, sabe? Tive medo do que ia acontecer com a minha profissão, do que ia acontecer com, sei lá, com... mas geral, assim, sabe? Foi uma coisa meio catastrófica, assim. Mais do que o normal, na verdade. Porque a partir do momento que foi escolhida uma pessoa que tem totalmente um discurso de ódio, que vem pregando esse discurso há anos, e ele está dando praticamente voz à intolerância, a uma espécie de... como se fosse uma espécie de incentivo à violência, porque até então a gente não tinha, a comunidade LGBT, por exemplo, não tinha algo que amparasse, uma lei que os protegesse, que transformasse a homofobia em crime. Hoje já existe, na verdade, uma lei que protege, mas ainda assim não é o suficiente, precisa de muitos avanços, mas trouxe bastante medo. Em 2018, as eleições trouxeram para o centro das atenções assuntos que não circulavam mais pelas conversas do dia a dia. Muito se discutiu sobre comunismo, ideologia de gênero, fake news, a relação entre política e religião. Houve um medo generalizado e um assunto em particular estava presente em muitas dessas discussões: o discurso de ódio. Você já presenciou ou já sofreu algum tipo de discurso de ódio?
Já. Em relação a quê? Política. Como? O que aconteceu? Redes sociais. Posicionamento que eu não concordava, eu só fui falar que eu não concordava e simplesmente fui agredido verbalmente. Você já sofreu ou já viu alguém proferir algum tipo de discurso de ódio? Sim, Por quê? homofobia. O que falaram? Foi contra uma pessoa bem amada minha. Falaram que não era humano. Você já sofreu ou já viu alguém proferindo algum tipo de discurso de ódio? Sim. Como foi? É assustador. É assustador. Eu tava na rua com uma amiga e ela recebeu discursos de ódio e você tem medo de enfrentar a pessoa, porque você não sabe como ela vai reagir de volta. Se ela vai te agredir ou até chegar a te matar. E você já viu algum caso de discurso de ódio? Ah, com certeza. No meu trabalho, no ponto de ônibus, na universidade. Em todo lugar a gente escuta, né? Pessoas disseminando ódio gratuito. Você pode contar algum caso, alguma coisa que você viu? Por exemplo, no ônibus, no ponto de ônibus. O homem conversando com outro sobre uma lei que criaram, que nem existe na realidade, que privilegiava gays, que não sei o que iam dominar, sabe aquele discurso de supremacia? Então, tipo isso. Aí falavam várias coisas desse tipo, e tipo assim, falando muito mal, que não deveria existir, que não sei o que. E sabe quando você fica travado, você não consegue falar absolutamente nada, você só vê aquela situação. Você fica observando, fica prestando atenção, você sabe que é errado, você precisa falar, porém você tem medo, porque tipo, eram dois homens conversando e você sentia que não eram pessoas tipo legais, gente boa, tipo de conversar, de debater. Então, tipo, não tinha como abrir um debate. A pessoa ela já tem aquela ideia estabelecida, aquela coisa enraizada. Aí é muito difícil você combater isso. E você já presenciou, já proferiu ou já viu alguém proferindo algum discurso de ódio? Na internet a gente vê sempre, né? O que você já viu? Agora eu não lembro de nenhum fato específico, assim, mas até porque eu acho que está se tornando tão corriqueiro que a gente até acaba não prestando mais tanta atenção especificamente, assim, porque se você também for prestar atenção em tudo e for ficar triste ou abalada com tudo, a gente tem que tomar um certo cuidado aí para não se deixar contaminar também. Mas a gente vê muito, né? É muito comum, infelizmente. O que na sua opinião caracteriza um discurso de ódio? O que ele tem de diferente de um discurso normal? Eu acho que além de palavras pesadas, também o sentimento com que a pessoa fala também é muito importante, né? Hoje em dia tudo é filmado, tudo é gravado, as pessoas expressam a sua opinião através de imagens também e eu acho que a entonação de voz é muito importante, também caracteriza muito. Às vezes a pessoa pode falar palavras amenas, mas com uma entonação forte que acaba transmitindo o ódio dessa pessoa. Você já sofreu ou já viu algum tipo de discurso de ódio relacionado a você ou a outra pessoa? Já. E o que na sua opinião diferencia um discurso normal de um discurso de ódio? O discurso de ódio, ele vem com uma energia que te impacta. Às vezes, não tem nada de errado, né, naquele discurso de palavra, mas o impacto que você sente é um soco no estômago. Mas será que a principal característica do discurso de ódio é mesmo a entonação, o sentimento e não as palavras em si? Quando deixamos somente as palavras, sem o emissor presente fisicamente ou em imagem, o que acontece? A gente vai dar a folha para você ler então, e aí você lê, tá bom? Ele merecia o que isso. Pau de arara. Pau de arara funciona. Eu sou favorável à tortura. Tu sabe disso. O erro da ditadura foi tortura e não matar. O que você achou, Fernando, dessa frase? É uma frase que traz um grande peso em cima dela. É uma grande polêmica, questão de ditadura, de regime militar, de morte. Existem N variáveis a respeito de tudo isso. Sou totalmente contra a tortura, sou contra matar as pessoas com ou sem motivo. Ninguém é Deus para julgar quem vive ou quem morre.
Jamais iria estuprar você porque você não merece. Vagabunda. Ela não merece ser estuprada porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero. Jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar porque não merece. E aí? O que fala de uma coisa ignorante dessas, né? Não sei, me deu até vontade de chorar, assim, a hora que eu vi. Por que quê? eu queria falar isso. Você já tinha ouvido essa frase? Já. Por quê? Então, ela te impacta, mesmo sabendo que ela existe? Porque é um absurdo. Sabe, que tipo de pessoa fala uma coisa dessa? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada. Absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. E aí, Jair, o que você achou? Ah, é um absurdo isso daí, né? Essa frase aí eu conheço. Você sabe de quem que é? Sei o dono dessa frase aí. É? Pra mim é um absurdo. Um cara com a vida política, um cara público falar uma asneira dessa daí. Por quê? Ah, nada se resolve através de violência, através de guerra, né? Tipo, matando uns 30 mil. 30 mil é gente pra caramba, né? Imagina, 30 mil. Esses 30 mil tem pai, tem mãe. Esses 30 mil tem filho, entendeu? Tem irmão, tem... Tudo através da paz. Não vou combater nem discriminar, mas se eu vir depois homens se beijando na rua, vou bater. Nossa. O que você achou dessa frase? Pra mim é algo muito impactante, porque eu vejo hoje as pessoas aceitando isso. Já que é a área política, tudo que está acontecendo hoje é porque muita gente concorda com essa frase. Para mim, isso é muito triste. Eu vejo isso com tristeza, porque você bater em uma pessoa só porque ela é do mesmo sexo e tá fazendo um gesto de carinho em público, quer dizer que dentro do seu coração você não tem algo que a gente sempre tem que pregar, que é o amor, o respeito. E é assustador ver isso porque eu sei que muitas pessoas iriam olhar isso como uma forma, algo natural. E que eu achava que não existia mais. Mas que nos últimos 2 anos, com todo esse levantamento político que veio acontecendo, que a gente não precisa citar nomes nem nada, essa frase ela ganhou muita audiência. E eu me assustei muito, porque eu não imaginava que hoje muitas pessoas, principalmente do meu círculo familiar, de amigos, tratariam isso como uma naturalidade. Então é impactante você ler algo assim. Eu não esperava ver isso, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para que isso pra gente não dar crédito para algo assim, né? A gente tem que trabalhar aqui. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho. Leva um couro e ele muda o comportamento dele, tá certo? Já ouvi de alguns aqui. Olha, ainda bem que levei umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. O que você achou? Eu acho que a correção do filho depende, não precisa ser feita no que a criança tem o desejo de ser ou de acreditar, mas sim algo que afeta a vida dela no futuro, algo que tipo afeta, influenciando ela pro lado ruim. Aí eu acho que a correção tá certa. Ruim tipo o quê? Sei, às vezes na lado da profissão, como pode dizer, às vezes o filho não quer estudar ou só quer bagunçar e não quer ir para a escola. Acho que a correção aí tá certa. Ou ele começa a envolver com coisa errada, com amigos errados que levam ele para o mau caminho. Às vezes
em drogas, essas coisas assim. Eu acho que a correção aí tá certo pro pai cuidar do filho. Entendi. Então ser gay não é errado. Não. Segundo pesquisa realizada em 2011, o discurso de ódio compõe-se de 2 elementos básicos: discriminação e externalidade. Ou seja, além de ter um preconceito impregnado em si, o emissor do discurso de ódio precisa, de fato, verbalizá-lo, expressá-lo. A pessoa que produz ou reproduz esse discurso de ódio considera-se superior ao indivíduo que está sendo verbalmente atacado por alguma característica, como gênero, orientação sexual, etnia, classe social, entre outros. Assim, o discurso de ódio inclui tanto insultar, assediar, intimidar, quanto instigar a violência ou a discriminação de certa pessoa ou grupo por alguma característica física ou social. Na sua opinião, qual a diferença entre um discurso normal e um discurso de ódio? Eu acredito que o discurso normal, ele não tem essa prerrogativa de querer suprimir determinados grupos ou até mesmo tentar se sobrepor sobre outros, mas sim simplesmente evidenciar questões tanto sociais, culturais e gerais sobre os mais diversos aspectos, enquanto o discurso de ódio não, ele já é pautado na ideia de inferioridade, de você suprimir determinados grupos e meio que hierarquizar por setores. Você acha que o discurso de ódio influencia nos índices de violência? Eu acho que sim, porque a violência em si, eu acho que ela nada mais é do que o discurso de ódio na prática. Tipo, ele deixa de ser discurso e ele passa para a prática. Então, para mim, os índices de violência, eles são resultado de anos de discurso de ódio, ou seja ele mais velado, como no caso, por exemplo, dos policiais que entram nas favelas e matam jovens negros. Então, isso não é visto como discurso de ódio, mas é o resultado de anos de discurso de ódio velado. Então, para mim, é isso. Segundo dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, entre 2018 e 2019, o número de homicídios caiu em geral. Porém, quando consideramos o número de feminicídios, ou seja, os casos em que mulheres foram mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero, o número de registros aumenta 12%. O número de assassinatos de pessoas LGBTQ+, também aumentou. O Brasil, em 2019, registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. Você se considera de algum tipo de minoria? Não. Eu sou uma minoria porque eu sou mulher. Né? Hoje em dia a mulher apesar dela ser 50% do gene ser feminino e 50% masculino, e apesar de dizerem que a população de mulheres é maior, a gente ainda é minoria. Você acha que por pertencer a uma minoria você tem mais chance de sofrer discurso de ódio e outras violências? Sim, com certeza. Porque são, como já diz o nome, minoria. A minoria tende a ser mais reprimida, tende a ser mais agredida, tem tendência maior a ser discriminada. Você acha que o fato de ser mulher te deixa mais vulnerável à possibilidade de receber discurso de ódio e outros tipos de violência? Eu acho. Eu acho porque a mulher ainda está sendo colocada como frágil. Então ainda é muito fácil você chegar para uma mulher e falar tudo o que você quiser. Você pode falar que ela é fraca, você pode jogar, vomitar nela, tudo que você quiser que é de ódio. E pode violentar ela, porque ainda existe essa cultura que a mulher é frágil, ainda existe a cultura do estupro. Então, e eu sou uma pessoa que, enfim, a gente até estava comentando antes da questão de ter medo de andar de shorts. Eu não me privo disso, sabe? Então eu saio sim de shorts, eu saio sim de decote. Quando eu quero, eu boto um batom vermelho. Então isso, querendo ou não, atrai essa violência, porque ainda é vista a mulher fácil. A mulher que está de shorts, ela está pedindo. Então, eu acho que sim. A partir de que momento você passou a se considerar minoria?
A partir do momento que eu percebi que a minha cor já demonstrava isso de forma histórica, né? As pessoas pardas e negras, elas são tidas historicamente como inferiores e atualmente o nosso cenário tem se mostrado propenso a uma gradativa mudança, mas ainda assim há um certo panorama de que os negros, pardos, até mesmo indígenas, são pessoas inferiores. Você tem medo da cidade de Londrina? Eu não tinha até ser assaltada. Porque eu venho de uma cidade pequena, então a minha cidade é bem tranquila. E aqui eu tive muita dificuldade para ir para os lugares e eu sou muito acostumada a andar sozinha. Para mim isso sempre foi muito natural. E aqui eu percebi que não é todos os lugares que eu posso ir sozinha, que não é todos os horários que eu posso sair sozinha. Então foi complicado quando eu fui assaltada, porque depois, quando eu consegui sair da situação, eu parei por um momento e pensei, nossa, mas que burrice a minha, era óbvio, eu tô sozinha. E não era para eu pensar isso, sabe? Não era para eu me culpar por algo que não é meu. Eu fiquei bem abalada por isso, daí eu evito sair em alguns horários. É aquela questão que eu disse antes sobre o melhor não. Então, tô saindo numa balada às 5 horas da manhã, vou pegar um Uber. Melhor não, sozinha não. Preciso pegar um ônibus às 11 horas. Vou ficar no ponto sozinha, melhor não. Então, são coisinhas que eu não precisava evitar antes e que aqui eu preciso evitar. Nos últimos anos, Londrina passou por altos e baixos em seus índices de segurança e violência. Em 2018, em dados divulgados por meio da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que levou em conta os registros dos 3 primeiros meses, comparados com o mesmo período do ano de 2017, o número de assassinatos caiu com relação aos homicídios dolosos, quando há intenção de matar. De 31 casos, houve uma redução para 14 casos, o que resulta numa diminuição de 55%. Londrina registrou furtos e roubos menores nessa época. Houve redução de 42% no âmbito geral das ocorrências. Em contrapartida, de acordo com a Prefeitura, em 2018 foram registrados 243 casos de violência contra a mulher na rede de atendimento da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Londrina. Para qualquer direção que se olhe, seja para a esquerda ou para a direita, é uma cidade muito diversa. Porém, nas eleições de 2018, ela se mostrou tendenciosa a uma certa direção política. Fica então a pergunta: quantos lados políticos realmente existem em Londrina? Você se considera de qual lado político, se você tivesse que falar assim algum? Eu acho que eu me considero do melhor lado para o Brasil. Eu acho que hoje em dia a gente tem que valorizar muito mais o nosso país do que qualquer partido. Enfim, eu sou a favor do que seja melhor para o meu país, na minha opinião. Hoje em dia eu me considero de um lado da esquerda. Centro-esquerda. Centro-esquerda. Esquerda. Esquerda. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que eu tenho muitos pensamentos de esquerda, sim. Mas eu tenho essa dificuldade de me definir, sabe? Nenhum lado político. Eu me considero esquerda. Eu não me considero de um lado político. Se fosse para escolher, assim, seria mais para a esquerda. Olha, eu não chego a me considerar de nenhum lado político, porque eu não acredito que deva haver uma certa separação dicotômica entre tanto direita quanto esquerda. Eu acho que, na verdade, ambos os lados possuem suas qualidades e defeitos. Na verdade, eu me defino como negra, porque independente do meu lado político, eu vou estar sofrendo preconceito, independente do lugar que eu estou, eu vou estar sofrendo esse preconceito, então, independente do lado que eu tiver, não faz diferença. Quantos lados políticos você acha que existem? Eu acho que
Existem vários lados, eu acho que existem 7 bilhões de lados, porque tudo é político, a faculdade é política, nossos amigos são políticas, as nossas roupas são políticas, o nosso corpo é político. Então, existem vários lados da política. Em relação aos discursos de ódio e violência, o que você espera dos governos municipal, estadual e federal? Na verdade, eu não espero nada, né? Acho que a gente criou já esse costume de não esperar dos políticos, né? Pelo menos eu sou assim. Eu acho que deles eu espero o mínimo, sabe? Não proliferar esse discurso em uma plataforma que era para ser neutra. Eu espero medidas que realmente funcionem, né? Por exemplo, Delegacia da Mulher, mas ela tá funcionando do jeito que a gente precisa. Leis de segurança, elas estão funcionando, mas elas estão funcionando do jeito que a gente precisa, sabe? Eu acho que pensar nesses detalhes, assim, funcionar pra quem, né? Acho que é isso. Eu espero, na verdade, que eles continuem fazendo as mesmas coisas, porque eu acho que é por isso que as pessoas votam neles. Porque eles vão continuar reproduzindo preconceito e mesmo que você fale, tipo, não, porque aquele político é diferente, ele fez a diferença, ele continua tendo preconceito, independente da área, do discurso, se é esquerda ou é direita, ele vai continuar definindo aquilo e eu acho que só a gente sabe o que é melhor pra gente. Então, nenhum representante político vai representar as pessoas como eles devem ser representadas. Se você pudesse dizer algo a essas pessoas que proferem esse tipo de discurso e essas incitações à violência, o que você falaria? Acho que as pessoas precisariam entender, eu diria para as pessoas entenderem e se colocarem na posição dos outros. Elas gostariam de estar numa posição de repressão, de discriminação, ouvindo frequentemente em lugares que você frequenta discurso de ódio. Então, assim, a primeira coisa que eu diria era essa: se põe no lugar do outro antes de criticar, antes de apontar o dedo, antes de julgar qualquer coisa. Considerando tudo que discutimos, você tem esperança? Eu não sei. Hoje eu fico muito preocupada de, após esses 4 anos, vir uma coisa pior. Eu fico preocupada de, nesses 4 anos, as pessoas acatarem tudo isso e falar, não, isso aqui é real. Mas a esperança é a última que morre. Então, tipo, lá no fundinho, eu acho que tem muita gente lutando e muita gente transformando outras pessoas, desde adultos para as pessoas que têm paciência com os adultos, né? Desde pessoas que têm paciência em moldar essas pessoas que têm, né, pensamentos antigos, até quem está formando filhos e afins. Acho que hoje a gente tem muito mais informação, né, por conta das redes sociais e tudo mais, e eu vejo uma movimentação dentro das redes sociais muito bacana. Então, acho que lá no fundo há uma esperança, mas é pequeno, é bem pequeno. Sim, eu tenho esperança. E eu acredito que a esperança, ela é o primeiro passo. Porque se eu não tiver esperança, se a sociedade não tiver esperança de que as coisas irão mudar, as coisas nunca irão mudar. E eu acho que o primeiro passo é esse, é ter esperança, é construir um argumento teórico sólido e muito rígido no que tange a questão de como as coisas devem ser elaboradas, para então colocar em prática e buscar atingir esses grupos minorizados, esses grupos inferiorizados, para tentar alavancá-los por meio de políticas públicas e fazer com que eles também tenham um rosto, fazer com que com que isso seja manifestado para a sociedade, de que não deve haver uma distinção, não deve haver uma inferiorização. Então, eu acredito que, assim, a esperança seja o primeiro passo.